Oi, segundo ano. Bem-vindos a mais uma aula. Sou a Laura, professora de vocês. Espero que o som esteja melhor. Estou usando aquele fone que eu costumava andar pelo colégio. Pode ser que ele fique com eco, mas infelizmente eu não vou conseguir resolver esse problema agora, tá bom? Espero que dê para ouvir. E hoje é o quê? Nossa aula Tira Dúvidas, tá? Uma das perguntas que vocês me fizeram foi essa: qual é a diferença entre reportagem e notícia? Olha, a gente pode refletir um pouco acerca de coisas bem específicas. Por exemplo, que tema uma notícia costuma abordar? Que temas uma reportagem costuma abordar? Qual é o objetivo de uma notícia e qual é o objetivo de uma reportagem? Olha só. O tema que a gente trata na notícia geralmente é de relevância imediata, é uma coisa que aconteceu recentemente e é do interesse do leitor receber essa informação rápido, tá bom? Já na reportagem, a gente trataria de um tema que não precisa chegar de forma rápida no leitor e ele tem tempo de ler. E a reportagem, por se tratar de assuntos mais extensos, como esses que a gente tem aqui, ó, por exemplo, se a gente for falar de política ou de economia, pronto, se a gente fosse falar de esporte, é como o esporte muda a vida das pessoas. Numa escala de relevância, vocês podem perceber que não é interessante que eu traga isso numa capa de jornal, entenderam? Já se eu quero falar sobre as Olimpíadas e sobre quem ganhou as Olimpíadas, o país que ganhou, essa notícia é mais recente e ela merece mais destaque. Logo, sim, ela se enquadraria em notícia. Enquanto a outra que a gente falou sobre a relevância do esporte se enquadraria na reportagem. E aí, a gente vê a forma que o conteúdo chega nesse público, tá? Na notícia, a gente vai tratar de fatos reais, atuais e cotidianos, enquanto lá na reportagem a gente vai fazer uma interpretação dos fatos e dos objetos que são narrados. Por exemplo, vamos voltar para a temática do esporte. A importância do esporte no desenvolvimento humano, no desenvolvimento cidadão, tá? E aí eu posso chamar um psicólogo para falar sobre desenvolvimento da criança e do adolescente, posso chamar um professor de educação física, posso chamar a própria criança para ver o ponto de vista dela sobre o esporte. A gente pode conversar sobre grupos de jovens, a gente pode falar sobre iniciativas do governo, iniciativas privadas que buscam sociabilizar por meio do esporte. Vocês percebem que a gente dá a interpretação para a temática? Deu para perceber isso? E aí também o nosso objetivo, ó. Chega comigo, aqui notícia. Narrar acontecimentos pontuais, ou seja, fatos do cotidiano. E lá na reportagem, o nosso objetivo é apresentar diversas versões de um mesmo fato ou tema, garantindo ao leitor que forme e tenha sua própria opinião sobre o assunto. Eu posso colocar pontos de vista tanto positivos como negativos, prós e contras, para que a partir de tudo que foi mostrado, o leitor decida como ele vai se posicionar. Deu para entender? Ficou meio difícil? A gente pode ver esses exemplos agora. Vamos lá, sem minha carinha linda para não atrapalhar vocês, tá? Incêndio atinge Instituto do Coração em São Paulo. Imaginem que vocês abrem a página do jornal online e vocês querem ver os acontecimentos mais recentes. E aí, qual é a relevância de saber sobre isso? Se aconteceu na manhã de hoje, dia 18? Olha, a relevância é alta, não? E
Aqui não me interessa ler a notícia toda para vocês, tá? Se vocês quiserem colocar no pause para ler completa, mas já dá pra gente saber de que se trata isso aqui. A gente tem a manchete, a gente tem um resumo das informações principais no primeiro parágrafo, e as informações estão sendo colocadas de forma bem direta, né? Se trata de quê? De uma notícia. E aí aqui do outro lado, a gente tem... eu não queria colocar a reportagem completa porque ia ocupar muito espaço e a gente não tem tempo de ler. Mas isso aqui é uma reportagem, ó, a bolha dos ultrajovens. Eles são os sem hotel, sem carro, sem joia, sem casa própria, sem fast food, sem casamento e sem carteira de trabalho, sem canudinho. E a reportagem em si vai mostrar vários pontos de vista referente a esse assunto, né? É a bolha dos ultrajovens. O que é ser ultrajovem hoje em dia? A outra pergunta de vocês foi como escrever horários e datas. Gente, é muito simples. É uma pergunta realmente muito simples, mas ela requer que vocês tenham leitura de mundo. Vocês precisam ler mais notícias para entender os casos que vocês devem usar números por extenso e os números em si. Olha aqui. O Brasil tem 18.859 mortes causadas por novo coronavírus, diz Ministério. E aí no lead a gente tem assim, ó, foram 888 registros de morte incluídos no balanço de 24 horas. Por que é que aqui a gente não tem o número por extenso? Muito bem. Quem tiver respondido, que é porque a informação tem que chegar rápido e não faz sentido a gente escrever por extenso, respondeu certo. E o mesmo vale para cá. E essa resposta funciona para cá também, para cá. E para todos esses dados que são bem grandes. Aí eu quero mostrar para vocês também sobre data. Ó. Nesta quarta-feira, aí entre parênteses, 20. Por que eu não especifico que é o dia 20 de maio? Gente, vocês não precisam, a notícia já é atual. E caso a pessoa tenha chegado muito tarde para ler a notícia, ela não veio no dia, tem aqui a data que foi publicada. Ó. Vocês estão vendo? Bem aqui. Aqui a gente tem... não é bem formato de notícia, é um memorial também lá do G1, que fala sobre os brasileiros que perderam a vida na pandemia do coronavírus. E aí a gente tem informações sobre a Sandra Melo da Silva, que foi uma técnica de enfermagem de 47 anos, que morreu na manhã desta quarta-feira, dia 20, ó, na UTI do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre, em Rio Branco, após complicações causadas pela Covid-19. E aí vocês vão lendo mais. Aí, chega aqui comigo. A medida foi tomada porque no dia 24 de abril a equipe atendeu um paciente com a doença, que morreu 2 dias depois. Olha aqui como a gente usa os números de formas diferentes. Bem aqui em cima, a gente fala da idade dela, né? A Sandra Melo da Silva, de 47 anos. Eu poderia muito bem colocar o 47 entre parênteses e não especificar, né, os anos. Poderia ser Sandra Melo da Silva, parêntese, 47, fecha parênteses. Mas isso aqui se trata de uma notícia memorial. Então funciona de forma diferente de uma notícia policial, por exemplo.
Mais pra frente a gente fala quarta-feira, dia 20 de novo, tá vendo? Entre parênteses. Bem aqui, porque no dia 24 de abril, aqui você especifica que é abril, porque a notícia inteira aqui é do dia 20 de maio. Então, quando você fala do dia 24, pode ser vários dias 24 anteriores ao dia de hoje. Se hoje é dia 20 de maio, pode ser 24 de abril, 24 de fevereiro, 24 de março e por aí vai. Então, no dia 24 de abril, a equipe atendeu um paciente com a doença, que morreu 2 dias depois. E aqui, por que esse 2 dias depois não está escrito o número mesmo? Reparem que tem uma diferença de quando a gente fala de quantidade. 2 dias depois, 3 dias depois, até 10 dias depois, a gente não ia colocar esses dias com o número mesmo. Não ia ser o 1 e o 0. Ia ser 10 por extenso. Agora, se eu quisesse falar sobre... Não, vou deixar quieto. A gente vai falar sobre isso depois. Olha aqui, gente, um exemplo de horário que eu coloquei para vocês. Às 2h30. É dessa forma que a gente vai escrever. Tem a crase, tá? Em horário. 14H. Você não vai colocar HRS, tá? Nem HR, é só H. E 30, que é o e-mail de vocês. Às 3h45. Se você quiser especificar horário, na verdade nem precisa, né? Porque quando você coloca 14 horas, já é de tarde. E quando você coloca 3h45, isso aqui é de manhã. Mas se você quiser acentuar que é de manhã mesmo, tipo madrugada, por exemplo, na madrugada do dia tal, às 3h45. E aqui eu coloquei um exemplo de idade para vocês. Se eu quero falar de uma notícia policial, como aquela notícia do 190, do Cidade Alerta, não sei, vocês podem colocar assim, ó. Juliana, 12, entre parênteses, e José Cláudio, 35. Agora, se a notícia de vocês leva em conta a idade da pessoa, ou seja, a idade da pessoa é importante para a notícia, você pode fazer isso aqui, ó. Juliana, 12 anos, foi capaz de um feito que nem o mais velho dos adultos conseguiu imaginar. A criança, usando seus conhecimentos adquiridos nas aulas de ciências, fez... Tananã, tananã. Bem, eu só proponho uma atividade para vocês, que é reescrever a notícia da aula passada, corrigindo com essas informações que a gente gravou no vídeo de hoje, tá bom? Não apenas corrigir, eu quero que vocês revisem. Eu vou até estender o prazo do fórum. Esse mesmo fórum da aula 2, essa aqui é a aula 3, tá bom? O mesmo fórum lá da aula 2, eu vou estender o prazo para que vocês possam responder a própria notícia de vocês, responder a própria postagem e colocar lá a versão revisada. Deu para entender? Ótimo. Foi bom revê-los. Espero que o assunto tenha dado aquela esclarecida. Vejo vocês na próxima aula e se cuidem. Um beijo. Espero que o áudio esteja melhor. Me deem um retorno. Beijo.